Tudo bem, nono ano? Espero que vocês todos estejam bem, com bastante saúde, com bastante alegria no coração, com fé de que tudo isso vai terminar logo. E, se Deus quiser, mês que vem a gente está de volta. Estamos todos aguardando isso, com muita fé e muita esperança, tá bom? Deus abençoe a família de vocês e vamos lá em frente, né? Porque a vida não pode parar. Meus amores, hoje nós vamos tratar de argumentação nas mídias. É um assunto que vocês gostam bastante, né? Porque trata de internet, Facebook, Instagram, Twitter. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Esse assunto, ele está no capítulo 5, se você quiser depois pegar o seu livro, dar uma olhada, né, no que o livro traz, no capítulo 5, e se chama Argumentação nas Mídias, tá bom? Então, vamos lá, queridos, vamos começar. Primeiramente, antes da gente falar em argumentação na mídia, muita gente escuta a palavra mídia e não tem muita certeza do que se trata. O que é mídia? Jornal? É revista? É cinema? Né? Alguns alunos ouvem a palavra mídia, mídias, e fica em dúvida, e fica com vergonha de perguntar. A gente tem muito isso em sala de aula, o aluno fica com vergonha, fica tímido e acaba levando essa dúvida para casa. Então, agora a gente vai esclarecer o que é mídia. Vamos lá. Mídia consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar informações. Então, vamos lá. O que são exemplos de mídia? Jornais, revistas, televisão, rádio, internet, ok? E dentro da internet, né, uma série lá de submídias, né? Aí vem os blogs, aí vem as revistas eletrônicas, aí vem as redes sociais, tudo isso dentro, né, do elemento internet, tá bom? Vamos lá. A origem, de onde surgiu esse termo mídia? A gente tem que saber, né? É bem legal e é importante que tudo que você for estudar e pesquisar, você saiba pelo menos um pouquinho da origem desse conteúdo, tá bom? Na língua portuguesa, o termo mídia se originou a partir do inglês media, a versão simplificada de mass media, que consiste justamente na expressão utilizada para se referir aos meios de comunicação em massa. Olha aí, né? Aí mais uma palavrinha estrangeira, mídia, que vem para acrescentar novos termos na língua portuguesa, né? Não vamos esquecer que a língua portuguesa é uma língua viva, rica e que evolui a cada dia, a cada momento, tá bom? Com a chamada mídia alternativa, assuntos que outrora eram ignorados pelo mass media passaram a ser discutidos nas plataformas online, principalmente através das redes sociais. E aí, pessoal, o que são redes sociais? O que são mídias sociais? Vamos lá. A gente está entrando aí num assunto que diz respeito aos gêneros textuais e à redação propriamente dita. A mídia digital, ela se desenvolveu com a chegada da internet e ela facilitou a troca de informações entre os produtores midiáticos, ou seja, aquele que produz notícia, e os seus receptores. Quem que são os receptores da mídia? O público que lê, que consome essa mídia, né? Que escuta a rádio, que vê televisão, né? Como diz a minha sobrinha, que assiste a televisão, né? Ela está correta. As pessoas que leem notícias através da internet, esses são os receptores da notícia. Além de possibilitar algo inédito e revolucionário na comunicação. Galerinha, vocês conseguem imaginar que antes do advento da internet, as notícias demoravam dias, semanas, meses para chegar até aqui? Vocês conseguem imaginar isso? Imagina lá na época em que o jornal começou a ser impresso. Imagina, não tinha mais nada, não tinha televisão, não tinha rádio,
E aí começaram a imprimir jornais com as notícias. Imagine quantos meses podia levar uma notícia para chegar até o Brasil, né? Ou uma notícia do Brasil chegar, né? Acho que não chegava a notícia do Brasil, né? No exterior, com exceção de Portugal, né? Que colonizava o Brasil. Mas imagine, tirando essa parte histórica, que não é o meu forte, né? Mas imagine um acontecimento lá imperial de Dom Pedro I, do Dom Pedro II. Imagine que acontecesse alguma coisa lá em Portugal e até chegar no Brasil, imagine quantos meses isso levava. Sim, porque alguém tinha que trazer essa notícia por escrito através de navios, né? Então levava, ó, meses. A internet mudou isso aí, ela revolucionou tudo. A internet trouxe a instantaneidade. Isso significa que estoura uma bomba lá no Afeganistão, 10 segundos depois nós estamos sabendo disso daí aqui em Cuiabá. Olha só, já pensou? Que loucura! Agora imagine a mudança que isso trouxe para a sociedade. A revolução que isso daí causou nos meios de comunicação. Você tem ideia disso? Você não tem ideia. Você sabe por que você não tem ideia? Porque você já nasceu com a internet aí na sua casa, na telinha do telefone celular do seu pai e da sua mãe. Então vocês são geração internet. Vocês não têm noção de como a internet revolucionou a vida das pessoas. Professora, mas isso foi bom ou foi ruim? Depende, né? Se a gente pensar em alguns setores, foi extremamente positivo. Se a gente pensar em outros setores, foi extremamente negativo, tá? Então, isso aí é uma conversa, uma discussão para a gente ter em sala de aula e eu quero escutar a opinião de vocês sobre isso, né? A internet, ela trouxe apenas coisas positivas e coisas negativas também, ou uma exclui a outra? O que vocês acham? É um bom assunto para a gente retomar aí no início das aulas, né? Muito bem, já quero que vocês vão pensando, vão lendo, vão pesquisando, para a gente poder fazer ali, quem sabe, um debate sobre isso, né? Pontos positivos e negativos da internet na vida das pessoas. Mas vamos lá, não vamos parar não, que a vida não para. Galerinha, olha só, eu coloquei aí no materialzinho de vocês, a mídia digital, ela se desenvolveu com o advento da internet, facilitando a troca de informações, né? Além de possibilitar algo inédito e revolucionário, a interação instantânea entre as partes, né? Foi o que eu acabei de falar. Acontece lá no Afeganistão, a gente já está sabendo aqui. E isso é muito importante. Isso daí torna tudo mais dinâmico, mais rápido, mais, né? Mais louco, se a gente for pensar assim. Né? E a gente também pode lembrar da importância da internet em tempos de eleições, né? Olha como que a internet foi importante na última eleição presidencial. Ela foi importante por dois motivos. Tanto pela propagação de fake news, né? Que são, o que significa fake news? Novidades falsas. Tanto pela propagação das fake news, que derrubaram vários candidatos aí, como pelo uso da internet como plataforma eleitoral, né? A gente sabe aí que o presidente Bolsonaro, ele não tinha tempo disponível na televisão para propaganda eleitoral. O que ele fez? Ele se apropriou ali do tempo na internet, né? Ele construiu, né, uma forma de falar para os eleitores dele, passar as ideias dele. E ele fez isso através de uma forma muito democrática de comunicação, a internet, né? Então, aí vocês veem a importância dessa interação, né, entre produtor de notícia e receptor, tá bom? Vamos lá. Redes sociais. As redes sociais também são conhecidas como mídias sociais. E elas são responsáveis por essa interação entre as pessoas. Então, eu estou aqui em Cuiabá, mas eu entro lá no meu Instagram e eu converso com pessoas que moram na Austrália, no Canadá, em São Paulo, em todo o mundo. Olha aí, né? Então, por isso que elas chamam sociais, né? Porque elas tratam da sociedade, da comunicação em sociedade. E aí, exemplos de mídias sociais: Facebook,
Twitter, Instagram, blogs, né? São os principais meios atuais de comunicação digital existentes. E aproveitando que a gente está falando disso, pessoal, vou dar um conselho para vocês. Cuidado com o que vocês postam, tá? Cuidado, meninos. Porque uma vez que a informação, que a imagem foi para a internet, é muito difícil retirá-la, tá? É muito difícil voltar atrás, tá bom? Então, é o primeiro conselho que eu passo aí para vocês. Cuidado com o que vocês postam, tá? Porque tem muito caso de postagens que geraram processos, tá? Tem muito caso de postagem que gerou constrangimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Eu tenho as minhas redes sociais, mas eu não abro para os meus alunos. Eu abro o Instagram, se você pedir, eu vou te aceitar no Instagram, porque lá eu posto fotos minhas, mensagens direcionadas a crianças e adolescentes, né? Frases de estímulo, de otimismo. Então, é importante a gente ter isso. No meu Facebook, é um Facebook mais voltado para os meus amigos pessoais e para os meus familiares. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Você quer conversar com as suas amigas? Abra um Face que seja só de vocês, ou um Instagram que seja privado só para vocês, tá bom? Não se exponha, é muito perigoso. Muito bem, galerinha. Papel da argumentação nas mídias. Meus amores, a partir do momento que você digita um pensamento na mídia, você está argumentando. Você está argumentando, você está expressando uma ideia em que você acredita, na qual você acredita. A argumentação faz parte das nossas vidas. A gente argumenta desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Certo? Acordei. Mãe, posso ir na festa da Clara hoje? Não, minha filha, hoje é segunda-feira. Ô, mãe, hoje é segunda-feira, mas amanhã é feriado. O que você está fazendo? Você está argumentando com a sua mãe. Tá vendo? Então, você argumenta sem se dar conta disso, né? Eu chego para minha coordenadora Fátima, eu posso sair 5 minutos mais cedo hoje? Eu preciso chegar ao meu médico nesse determinado horário. Se eu chegar 5 minutos mais tarde, eu não consigo ser atendida. Posso? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou argumentando com a minha coordenadora o motivo de eu ter que sair 5 minutinhos mais cedo do trabalho. Então, você não percebe, mas a argumentação ela está presente na sua vida 24 horas por dia. Quem sabe até durante um sonho, tá bom? Vamos lá. Cada comentário em uma rede social é uma argumentação, seja boa ou seja ruim. Todos os dias, as redes sociais ficam recheadas de argumentos e contra-argumentos a respeito de assuntos variados que vão surgindo e tomando espaço nos meios comunicativos. Por exemplo, você quer falar sobre futebol com seu amigo, mas você é Flamengo e ele é Corinthians. E aí, um argumenta aqui, outro argumenta ali, o meu time é melhor. Não, mas o meu time tem mais campeonatos, tem mais taças, e o meu time isso. Papá. Então, você está argumentando o tempo todo, tá? O que você precisa? Você precisa trabalhar a sua argumentação respaldada em fatos reais, exemplos plausíveis, dados, pesquisas, citações de autoridades sobre o assunto. A partir do momento que você começar a tomar esse cuidado de, antes de falar, você pesquisar para você não falar bobagem, você ler sobre o que uma autoridade fala sobre aquele assunto, na hora que você for defender a sua ideia em alguma rede social, seja a respeito de qualquer assunto, você vai ter muito mais respaldo para poder fazer uma boa argumentação. E esse respaldo todo que eu estou explicando, ele é aplicável também no texto escrito, tá? Até porque a gente está falando de redes sociais,
você também escreve nas redes sociais, não é? A diferença é que o caderno você é o manuscrito e na rede social é a digitação, tá bom? Mas é escrita do mesmo jeito. Na internet é possível manifestar o seu ponto de vista quase ao mesmo tempo em que o assunto surge, e essa instantaneidade atrai um público feito principalmente por jovens, né? Até porque as pessoas de mais idade, elas não têm tanta paciência, tanta facilidade na digitação, né? A vista já não funciona direito, já tem algum probleminha de vista que atrapalha. Então, as pessoas que são mais velhas, lá 60, 70, 80 anos, não são muito atraídas pela internet por conta de algumas dificuldades naturais ali, tá bom? Vamos lá. Para frente, Brasil. Até que ponto a liberdade de expressão demonstra ser um fator positivo nas redes sociais, amores? Olha só, observando sob a perspectiva democrática, constata-se a hipótese como hipótese positiva, porque há flexibilidade e possibilidade de exercício de discussões. Qual que é o problema, então, professora? O problema, pessoal, está no mau uso dessas ferramentas virtuais disponíveis, tá? Muitas pessoas, elas apelam, muitas pessoas, elas usam de subterfúgios negativos, ofensivos, para tentar fazer o outro entender e aceitar a ideia dela como mais correta. Então, a gente tem que ter muito cuidado de como a gente argumenta, tá? Para argumentar, não é necessário utilizar uma ofensa a outra pessoa, né? Uma imagem de outra pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado. É esse o ponto negativo, tá? E o que que acontece? A partir do momento em que você faz um mau uso dessa ferramenta virtual, o outro, aquele que está argumentando com você, ele vai querer replicar. E ele vai replicar de uma forma hostil. E o resultado disso é uma bola de neve, de ofensas, de palavras de baixo calão, ou seja, de tudo aquilo que não é representado por uma boa retórica, por uma boa argumentação, tá? Eu costumo dizer que quem tem uma boa argumentação não precisa baixar o nível, tá? Ou seja, você para ser ouvido não precisa gritar, tá bom? Você para ser ouvido basta que você saiba argumentar. Você não precisa fazer escândalo, você não precisa gritar, você não precisa ofender ninguém, tá? Então a gente tem que analisar essa liberdade de expressão, né? Até que ponto ela é positiva? Até que ponto ela é bacana aí nas interações sociais, tá? A pessoa começou a ofender, começou a baixar o nível, começou a ameaçar, né? Começou a chantagear. Opa, tira o seu time de campo, não leve isso para frente, porque com certeza vai virar uma bola de neve e não vai ter acordo e nem discurso de caráter produtivo, tá bom? Vamos lá. A argumentação nas mídias, ela pode aparecer de forma clara ou pode aparecer de forma subentendida, implícita, tá? Argumentando bem, nós teremos um texto com fundamentação lógica e posicionamento firme e coerente. Então, nada de fazer mau uso das mídias sociais. Procure sempre estar embasado no seu texto, na sua argumentação, por exemplos, citações, dados, pesquisas. Se você tiver posse desses elementos, você não precisa gritar. Você vai provar para a pessoa que o seu ponto de vista é o mais adequado, tá bom? Quais as possíveis maneiras de solucionar? Acredito que seja maior instrução sobre o uso correto da internet, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.